Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast de metro e meio de conversa. Meu nome é Elsa Gomes, estou aqui na Rádio Sister em 95.5 e também nas plataformas digitais, YouTube e no site da Sister FM. Hoje com um convidado muito especial, uma pessoa que faz parte também da história de Leiria, e é isso que eu pretendo neste podcast, convidar pessoas que façam parte e que sejam icónicas. E que de facto o João de Alois é uma pessoa icónica, toda a gente o conhece assim, João de Alois, mas o seu nome João Silva, ele é de Leiria e está a receber-nos aqui nos seus headquarters, adoro dizer headquarters, acho que isto soa tão bem. Yeah. Olá João, muito Olá, obrigada Elsa. por teres... Também agradecer-te, é com imenso gosto que estou a partilhar estas palavras e estes momentos contigo. Obrigada. E com os teus seguidores, digamos. Muito obrigada. E sim, estou muito feliz por ter esta conversa contigo. E eu também, isto era uma coisa que, aliás, quando surgiu esta oportunidade, este convite da Sister FM para fazer este podcast, este metro e meio de conversa, que dado o meu grande porte físico, por isso é que se chama metro e meio, vamos ver para onde é que isto vai, porque depois são quilómetros e quilómetros de conversa. Uma das pessoas que pensei logo foi falar contigo, porque efetivamente tu fazes parte da história de Leiria. Eu não sei muito sobre ti, portanto, onde é que tu nasceste, onde é que passaste a tua infância. Se calhar começamos por aí. O teu percurso de vida, chamas-te João Silva, mas és conhecido pelo João de Alois. Onde é que tu nasceste e como é que chegaste até aqui à moda, à Alois? Muito bem, portanto, eu sou leiriense. Com muito orgulho. Com muito orgulho, obviamente. O meu percurso, portanto, a minha formação, eu era desenhador técnico, portanto, passei de um extremo, ou seja, estar encerrado dentro de um espaço. Mas nasceste onde? Nasci Exatamente aqui em onde? Leiria, nasci na Barosa. Na Barosa. E, sei lá, naqueles tempos em que nós já estamos dentro da fase da adolescência, fase do adulto, de querer A tentar pensar o que é que... e tal. E gostava muito daquilo que fazia, obviamente. Fazia desenho, a parte de desenho técnico, fazia também desenho de construção civil. Desenhei inclusive algumas casas para amigos da altura. Só que assim num ápice houve alguma coisa. Houve um clique. Um clique qualquer. Não é assim Portanto, que eu quero continuar. não é arquitetura, pensaste, não é bem este não é design, por aqui que eu quero seguir. não é isto que me move. Gostavas daquilo que fazias, Claro. mas... Era a rua. Eu queria rua. E então surgiu a oportunidade. Na altura apareceu-me um contacto, que eu não posso precisar já da forma como foi. Havia uma loja muito importante na altura, em Lisboa, que era a Casa Africana. Não sei se te diz a ti alguma coisa. Não. Provavelmente irá alguma coisa a alguns dos teus ouvintes. Algumas pessoas que estão a ver. E portanto, era uma das casas mais importantes, onde se vendia mais moda, onde se vendia mais roupa em Lisboa. E eles decidiram fazer um pronto de moda, aquilo que se chama hoje um pronto de moda. Era um cash, onde faziam, à parte das coisas, as marcas que eles tinham, porque aquilo era considerado na altura como se fosse passo a publicidade, como se fosse o Corte Inglês na altura de Lisboa, onde todas as marcas estavam. E, portanto, e como a casa em si tinha um enorme sucesso, decidiram avançar também com esse projeto. E eu fui convidado para fazer parte desse projeto, assim, do nada. Do nada. Alguém que conhecia alguém. Que te conhecia, e que me perguntou, gostavas de queres? alinhar neste mundo da moda? Porque não? E foi aí que começou. Entretanto, comecei a trabalhar com eles. Tive basicamente um ano a trabalhar dessa forma e com essa empresa. E também, assim do nada, uma coisa super curiosa, ainda há pouco trocávamos em off algumas impressões sobre os momentos que a vida nos oferece, e na realidade este foi mais um. Ou seja, nós terminávamos um dia, havia aqui 2 ou 3 ou 4 ou 5 vendedores de diversas marcas que eram aqui de Leiria, e tínhamos por hábito juntarmos ali no Jardim Luís de Camões ao final da tarde, quando chegávamos, fazia mais... Tiscar qualquer coisa, Exatamente, conversar um bocadinho e tal. E entretanto, num célebre dia que foi bem, no princípio de março de 1984,
estava lá sentado com os colegas e houve uma pessoa, um espanhol, que era o diretor-geral da marca Lois, em Portugal, como te digo, assim do nada, e perguntou-me se eu gostaria de trabalhar a marca Lois. Obviamente, naquele tempo, a marca Lois era tal como hoje é, portanto, a conversa vai nos levar até aí, mas pronto, a marca naquela altura tinha muito peso no nosso mercado. Obviamente que eu, portanto, aberto estava, obviamente eu tinha trabalho, mas estava aberto a conversarmos. E combinámos um jantar na nossa cidade. Os jantares é onde se fazem os melhores negócios, não é? Neste caso, por acaso, foi. Mas como em tudo, nós temos um pouco essa claro. Cultura, não é? Uhum. Sentar-nos à volta de uma mesa e conversar sobre negócios, claro. Não só sobre política ou vida social, claro. Mas muitos dos negócios são feitos à volta de uma mesa, nós temos essa cultura. Foi o caso, efetivamente. Para abreviar a situação, fomos jantar, convidaram-me depois na segunda-feira seguinte a ir a Lisboa, reunimos lá com a direção da empresa e no dia, ou seja, na terça-feira, que era o dia 14 de março, nunca mais me esqueço desse dia, de 1984, passei a ser funcionário da empresa. Portanto, já que estava em Lisboa, fui falar logo de imediato com a Casa Africana, expliquei-lhe a situação, como surgiu esta oportunidade. E pronto, assim foi. Assim e no outro dia comecei a trabalhar logo. E foi assim que começou. Até hoje. É muito engraçado, João, tu lembraste exatamente do dia e do ano, não. Porque isto é uma característica, normalmente as mulheres têm esta característica de se lembrarem exatamente no dia, a hora, o local, mas até eu não sou muito essas coisas, o que tinham vestido, mas isso de facto aponta para que foi um facto marcante. Sim, foi uma coisa que marcou a minha vida, obviamente, na tua vida. E portanto, a minha e da minha família e dos meus amigos e tudo aquilo que eu hoje, como foi com o Lois, podia ter sido com outra coisa qualquer, não é? Obviamente. Mas na realidade foi uma coisa que me marcou imenso e eu hoje não consigo. Então, imagina que hoje uma outra marca qualquer vinha falar comigo, eu hoje não conseguiria tirar esta camisola, percebe? Não faz parte. Eu faço parte da família Lois, portanto, isto é uma família, não sei se queres depois saber. Sim, eu quero aprofundar um pouco aí sobre a situação da marca, porque eu fui pesquisar onde é que a marca surgiu. Portanto, a marca surgiu em Espanha em 1962, se não estou em erro. Se não te importas, eu posso ser mais preciso, ou seja, em 62, ou seja, a marca iniciou nos anos 50, ou seja, o ano, portanto, os tempos eram diferentes dos que são hoje, muitas vezes tu trabalhavas sem ter as máquinas organizadas, trabalhavas para sobreviver, e houve dois irmãos que decidiram arrancar com um projeto de roupa de trabalho, ou seja, da mesma forma que iniciaram as outras marcas icónicas no mundo dos jeans, a Levi's em particular, para oferecer roupa de trabalho. Queria chegar aí a esse ponto, Exato. Porque os jeans efetivamente sempre estiveram ligados à parte laboral, a roupa, o vestuário dos operários. E é engraçado, se calhar estas novas gerações não reconhecem essa... De onde é que vem? De onde é que vem essa história? E é importante nós contextualizarmos e sabermos o que é que nos trouxe até aqui. Portanto, começou aí, então, nos anos 50, esses dois irmãos. Com estes dois irmãos, eles efetivamente começaram a fazer portanto, jeans para trabalho. Entretanto, chega o princípio dos anos 60, que digamos que é uma década que ficou para a história como uma época de transição, de transformação, de rebeldia, de liberdade, dos jovens quererem afirmar-se. O rock, o amor, os hippies, a uma paz. quantidade de situações. A paz, exatamente. Todos esses fenómenos que transformaram os jovens do que eram para aquilo que passaram a ser. E nesse momento aproveitou-se, ou seja, os jovens, através dos jeans, tentavam também, de certa forma, mostrar a sua rebeldia. E marcar uma posição. Exatamente, com os jeans em si, percebes? Foi um bocado por aí. E, portanto, em Espanha, efetivamente, este fenómeno começou no ano 62, por isso é que nós ainda hoje, nos nossos logotipos,
na nossa história, o 62 é a marca. É um número que está Associado. visualmente, muitas vezes, nas nossas peças, etc. Em Portugal, efetivamente, portanto, a marca veio para Portugal no princípio dos anos 70. Até ao 25 de Abril isto funcionava mais ou menos de uma forma, através digamos, de meios não oficiais. Digamos, era um contrabando? Contrabando, exatamente, eu não queria chamar isso, mas era isso assim que acontecia. Mas é verdade. E ainda continuou a acontecer. E a partir de 74, pronto, a marca apresentou-se no nosso mercado como uma empresa. Houve muitas que, ao contrário da nossa, ou seja, a nossa implementou-se em Portugal. E houve muitas na altura que muitas multinacionais deixaram o nosso país. Estar em Portugal. E, portanto, a marca aproveitou esse fenómeno. E durante os anos 70 e os anos 80 nós marcámos a diferença. E foi o boom. Foi o boom da marca. Da marca e da história dos jeans. Em relação a esta capacidade, portanto, há uma transição de facto antes da ditadura, não é? Portanto, a marca começa mesmo a ser bastante conhecida depois do 25 de Abril, porque começa a haver uma abertura, nacional, uma abertura maior, mas efetivamente os anos 80, então aí essa década é marcante. Que foi quando tu entras mais ou menos aqui na... Sim, eu quando entrei ainda estava, a marca estava no auge, percebes? Depois, entretanto, ou seja, até então os jeans eram vistos como uma peça básica, ou seja, tu alteraste aquilo que era uma peça de trabalho para uma peça casual, do dia-a-dia, em que as pessoas se identificavam com a marca que traziam vestidas. No nosso caso, eu lembro-me ainda, quando era jovem, e recordo-me ver os meus colegas, eu por acaso não andava, mas mesmo na escola já alguns andavam com o logotipo, que ainda hoje é o mesmo etiquetazinha no bolso traseiro, e na altura isto diferenciava as pessoas, entendes? O que hoje, sei lá, com outras marcas acontecia na altura com a nossa marca. Entretanto, até no final dos anos 90 aparece o boom das novas, que se possam chamar as novas marcas de jeans, que começaram a transformar os jeans, percebes? Em outras peças e com outras peças, com outros conceitos, com outra forma de apresentar o próprio jeans, com outras lavagens, com aplicações, com bordados, com coisas que nenhuma das marcas icónicas fazia, até então. Portanto, todas nós sofremos, obviamente, porque na altura houve um boom, sei lá, eu acho que não havia ninguém que não tivesse uma marca cá em Portugal para vender. Ninguém, não estamos a falar ninguém, toda aquela gente que estava a trabalhar no mundo da roupa, quer vendesses fatos, quer vendesses cerimónia, quer vendesses lingerie, tivesse uma marca qualquer que tivesses, mas conseguias ir buscar uma marca de jeans para vender. Portanto, e houve um período que, efetivamente, todos nós, as 5 ou 6 marcas icónicas que existiam e que continuam a existir, que isso é muito importante dizer, porque estas que apareceram no princípio dos anos 90, a grande maioria, mas mesmo a grande maioria já desapareceu do mercado. Já não existem, não é tão pouco. E portanto, nós, como estou a dizer, digo nós as 5, 6 marcas que existem, que começaram no século passado, continuam a resistir ao tempo. Perduram até hoje. A nossa tem, se me permite só, a nossa, não é? Passa a publicidade. A característica da nossa marca, relativamente às outras, e eu digo relativamente às outras porque há uma ou outra também que eu trabalho, que há uma dessas que eu também trabalho, também faço a distribuição cá no nosso país, que é a Mustang, que é uma marca de origem alemã, portanto, ou seja, foi a primeira marca de jeans europeia a aparecer no mercado. Isto no 1914 ou 1915, por aí, à volta disso. Vamos à Primeira Guerra Mundial. Exatamente, portanto, ou seja, foi uma marca que hoje eu também represento, que não tem nada a ver com o conceito é diferente. O conceito é diferente, mas que, pronto, que se mantém. Foi uma marca que nunca desapareceu, ao contrário das outras que, como estava a comentar, que apareceram e entretanto desapareceram. Achas que, e voltando ao que estavas a falar sobre os jeans e da forma como os jeans marcaram uma geração, neste caso a geração da década de 60, 70, achas que hoje em dia
ainda fazem parte de uma afirmação de identidade, ou esta diversificação, porque o mercado mudou, os conceitos mudaram, como é que achas que o jeans é visto hoje em dia? Qual é a grande diferença entre aquilo que, falando em décadas 70, 80, 90 e para os dias de hoje? Como é que vês esta mudança? Eu vou dar a minha opinião pessoal, e vou dizer que é pessoal, depois vou dar-te uma outra do âmbito global. Isto porquê? Porque o nosso mercado em particular, o mercado português, é um mercado muito específico, muito peculiar. Portanto, com toda a normalidade, nós vamos a feiras internacionais, pronto, quanto mais não seja para ver como é que estão as modas, como a gente costuma dizer, para ver o que é que se passa, que marcas é que aparecem, da forma que aparecem, como produtos aparecem. Portanto, há conceitos. Quais são as tendências? Exatamente. Só para dar um pequeno exemplo, neste momento a moda está muito virada para o clean, ou seja, ou excessos de estampados, ou tudo muito clean. E nós temos que muitas vezes perceber isso, para nós podermos dar a nossa opinião aos nossos clientes de como é que vai a moda no mundo. No que concerne ao nosso mercado específico, nós somos um mercado muito marquista, ou seja, se a marca A hoje, só porque alguém vestiu, ou porque alguém disse, não sei, um influencer, qualquer, um influencer, o que seja, chama-lhe o que tu quiseres. Hoje em dia é isso, temos os então todos vão atrás daquilo. No que concerne, por exemplo, ao nosso conceito de marca, eu ainda há bocadinho não me quis esticar muito nesta análise, mas ainda voltando um bocadinho no que concerne à Lois, e tenho toda a habilidade para o dizer, porque como disse, das 6 marcas eu tenho 2, percebes? Portanto, tens idoneidade para dizer, claro, como é óbvio. Agora, obviamente que nós, por exemplo, na altura, nos anos 70 e nos anos 80, nós pautámos, ou seja, nós éramos marcas básicas. O que é que nós fazíamos? Umas calças de 5 bolsos, um blusão vaqueiro, blusão normal, umas t-shirtzinhas, umas camisas, a camisa de gangue, aquilo normal, não era preciso passar mais do que aquilo. Mas quando nós falamos de rebeldia, de moda, de hippies, vintage, sei lá, algo que hoje as pessoas que estão acima de 50 anos lhes faz lembrar alguma coisa, nós conseguimos durante o tempo, e isto para te dizer que depois todos baixámos no final dos anos 80, princípio de 90, pelo fenómeno das outras marcas, mas depois desse período, nós, Lois, conseguimos, digamos, a marca, conseguiu dar a volta por cima, ou seja, qual era o conceito? Vamos continuar a fazer o que é os básicos, que hoje ainda fazemos, mas tentar ir ao encontro daquilo que nós fizemos e que foi sucesso no final dos anos 60, princípio dos anos 70, que as nossas coleções hoje, todas elas ainda se baseiam muito dentro desse tipo de produto, percebes? Os flares, os estampados, as cores vintage, os pastéis, sei lá, uma quantidade de situações que nós conseguimos manter e que uma parte importante do nosso mercado consegue perceber. Agora, se me perguntasses, por exemplo, as outras 4 marcas, que são nossas concorrentes conseguem fazer isso ou não? Não é não conseguir, eles conseguem. Acho é que o produto em si não se identifica com essas marcas, ao contrário de nós, percebes? Portanto, isso acho que é a diferença que existe. Relativamente à tua pergunta mais concretamente, os jeans hoje em dia, como é que eu te posso dizer? Tem variações muito grandes. Por exemplo, nós agora, falando no mundo feminino, isto quando em vez há estes fenómenos, é quando todos querem vestir uma calça skinny, vai tudo para o skinny. É um boom para o skinny. Depois, quando vamos para os flares e para as calças mais wide legs e mais não sei o quê, toda a gente vai para aquilo. Então agora estamos numa fase em que ainda há muito, tu vês na rua, depois a questão é esta, vens aqui às coleções, nós temos de ter calças largas e flares. Depois vamos para a rua, vemos tudo. Vemos ainda muita gente com skinny. Homens então, os homens demoram sempre. Os homens são mais resistentes, são mais resistentes à mudança. Já todos tentamos andar com umas calças um bocadinho mais largas e tal, mas a grande maioria ainda está ali.
Portanto, e depois há sempre esta situação que é complexa, porque quem está a desenvolver as coleções pensa amanhã e quem está a comprar as coleções ainda está muito no presente ou está ainda Muito lá atrás. muito lá atrás. Então o que é que acontece? Pois há uma fatia, um nicho de mercado que é onde estão aquelas outras marcas, que creio que era aquilo que tu me estavas a querer perguntar, que trabalham nos jeans e que trabalham nos jeans de uma forma diferente. Ou seja, e que têm a capacidade de, imagina, sei lá, hoje usa-se um jeans roto, por exemplo, ou um dirty, que é um jeans sujo. Então, sei lá, em 8 dias, 10 dias, 15 Já dias, tem. conseguem colocar aquilo. Como é o caso da nossa, não é concorrência, mas pronto, do grupo Inditex, que, ou seja, os outros criam e eles num mês conseguem transformar aquilo que devia estar a entrar no mercado daqui a 8 ou 10 meses, eles naquele mês antecipam. E é um bocadinho esse fenómeno. Agora, há mercado para tudo, há clientes para tudo, mas são fenómenos, é como digo, a moda vive muito de flashes e de... E neste momento cada vez mais, ainda ao encontro daquilo que estávamos a falar, porque claro que os meios de comunicação nos anos 70, 80 eram diferentes, não é? Se calhar as marcas faziam anúncios de televisão, Eram obrigados, porque não havia outro veículo de informação, ou nos jornais, e hoje em dia temos uma panóplia e também já falámos isso em off, temos as redes sociais como o Instagram, falo no Instagram, porque de facto o Instagram é talvez se calhar a plataforma mais... mais jovem, sim. Sim, para um público mais jovem, depois também o Facebook, mas quer dizer, há toda uma panóplia de acesso à informação e de uma forma muito mais rápida, não é? E portanto, esta adequação, como estávamos a falar, dos timings da introdução das modas, depois é conseguido por grandes grupos, não é? Dada a globalização, e depois depende também da forma como tem estruturada a empresa, se conseguem ou não ir ao encontro dessas mudanças. Respondeste um bocadinho à minha outra pergunta que eu tinha, que era para te fazer, como vês a moda em Portugal? Achas que os portugueses se vestem bem? Ou arriscam cor, nem por isso? Qual é a tua percepção? Eu acho que, de uma forma geral, nós, muito provavelmente, digamos, o público feminino, garantidamente, devem ser dos que melhor vestem, não tenho dúvidas. Aquilo que eu conheço, obviamente não conheço as Américas, não conheço a Ásia, mas daquilo que eu conheço a nível europeu, as portuguesas vestem-se bem. As mulheres são das que fazem tudo mais ou menos bem, mas acho que... Eu não sei se perceberam o que o João disse. Fazem tudo mais ou menos bem. Agora não sou de falar. Há vários fatores. Há a roupa, há o calçado, há o cheiro. É tudo. É um conjunto de coisas. São muito mais preocupadas. Sim, tem mais pormenor. Eu acho que sim. Os homens, eu penso que não é questão de vestirem mal, é questão de serem mais conservadores. Ou seja, eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, na nossa marca especificamente, acontece muito quem é que compra a roupa para os homens. É a mulher que vai comprar a roupa para os homens. Acontece variedíssimas vezes, o homem vai a uma loja, porque gostou de uma calça, olha, eu quero 6 calças iguais a estas. Nem é com mais uma lavagem, nem com menos uma lavagem. Tudo 6 igual. Calças iguais a estas. Tudo o mesmo igual. tamanho, o mesmo modelo, a mesma lavagem. Tudo. Isto está é é esta que eu gosto. Tenho 6, uma para cada dia. É esta que eu levo. Intercala uma com a outra. Não, mas é incrível. Agora, eu não estou a dizer com isto que as pessoas vestem mal, não é isso. São formas diferentes de vestir, abordar a moda. De abordar o tema, exatamente. Agora, pronto, eu acho que isto não é um item do mercado português, percebes? Eu acho que, de uma forma geral, o mercado mundial da roupa feminina não tem nada a ver com o mercado... Sim, tem uma variedade enorme. Vais para o mundo do pronto moda, por exemplo. Pronto moda, e tu para encontrares uma marca de homem a fazer pronto moda, tens que procurar mesmo muito. Eu gostava que explicasse às pessoas o que é pronto moda, qual é a diferença, porque acho importante nós percebermos também essa... Sim, portanto, ou seja, nós, a grande maioria das marcas internacionais, o que acontece? Por exemplo, nós neste momento estamos a vender o próximo inverno, ou seja, o inverno 25, 26. Portanto, andam sempre exatamente. adiantados. Já estamos a entregar o verão. Uma estação. O verão, exatamente. E já neste caso, 2. Exato, neste caso 2.
e já estamos a apresentar o inverno e já estamos a trabalhar no verão do ano 26. Quando trabalhas no mundo do fast fashion e do pronto moda, e eu queria ir a isso, ou se me permitisse, por causa da questão das idades, digamos, das faixas etárias do nosso público português, do público, as pessoas que vestem em Portugal. De uma forma geral, os jovens compram mais fast fashion, compram mais nas lojas de shopping, por exemplo, compram mais diversidade, roupa mais acessível, enquanto que há uma camada de público, uma mulher de, sei lá, 25 anos para a frente, uma mulher ou um homem, que é, digamos, que a fatia do mercado que compra marcas. Portanto, compram marcas que não se importam, aquelas e aqueles que podem, efetivamente, comprar um bocadinho com os valores acima da média. Porque efetivamente existe uma diferença. Porque substancial. uma peça que custa 15 euros não é a mesma coisa que uma peça que custa 50 ou 150, não é? Não pode ser igual. Exato. E não tem só a ver com a marca, não tem a ver só com a marca, exatamente. Mas respondendo à tua pergunta inicial, a questão desculpa, do pronto moda. Do pronto moda. Portanto, a situação é esta que eu te estava a dizer. Estavas a dizer muito bem que eu já tinha, de certa forma, respondido um bocadinho a essa questão. São empresas que trabalham, ainda bocadinho estávamos a falar de uma que aqui na Inaria funciona dessa forma, portanto, desenvolve as coleções, imagina, está a desenvolver hoje as coleções, no mesmo momento faz logo um pedido à frente, ou seja, diz, sei lá, imagina uma jardineira, eu faço já 100 jardineiras à frente, vou colocar isto à venda. Se vender 150, mando fazer mais 50, se não vender só 70, irei ficar com 20 ou com 30 em estoque, para depois vendê-la de alguma forma. Mas é fazer a coleção em janeiro, apresentá-la em janeiro e entregar em fevereiro. Isso é um pronto moda. Há outros que ainda são, que nós chamamos o fast fashion, são os que fazem e depois vendem. Ou seja, fazem estoque e depois começam a vender. Depois logo se vê. Logo se vê o que é que vai dar. Por isso é que depois muitas vezes acontece em determinadas cadeias, não vale a pena estarmos a falar de nomes, que, pois sei lá, daqui a 2 meses já passas lá nas lojas e aquilo já está a 50% e a 60% e a 70% por esta necessidade, ou seja, como fazem roupa com muita antecedência, depois não a vendendo, tem que escoar o estoque, porque daqui a 2 meses aquilo já está outra vez a entrar roupa e eles têm que ter aquilo limpo. Certo. Portanto, outra pergunta que tenho aqui para ti, a loja não vende só para Portugal, correto? Não, nós estamos neste momento em 53 países, em todos os continentes, mais uns do que outros. Nós neste momento estamos outra vez a atravessar uma fase muitíssimo boa no Norte da Europa. Quando digo Norte da Europa, digo ali desde Noruega, Finlândia, para baixo, Finlândia, Noruega, Suécia, Bélgica, Holanda, basicamente esses países, sim. Na Alemanha agora estão a introduzir a marca de novo em Itália, porque a Itália é um mercado, como deves perceber, difícil de entrar, porque já há tanta marca italiana, qualquer outra marca de outro país que queira lá entrar, não é fácil, porque tens que ter muito... E demora. Algo diferenciado, mesmo muito diferenciado para... Ou então tens história, que é um pouco por aí. Normalmente nós nunca tivéssemos deixado de estar, mas agora inclusive estão a abrir lojas, estamos a abrir lojas próprias da marca, que é uma coisa que nós aqui tentámos fazer em tempos e que as coisas não funcionaram, porque para tu teres um produto, uma monomarca, tens de ter uma panóplia de produtos muito abrangente, percebes? E depois, muito diversificado, para poderes fazer face, sei lá, àquilo que te pedem. O consumidor, quando vai a uma loja, a loja nunca tem aquilo que ele quer, percebes? Ele quer uma coisa específica. Mas nunca há. Mas não está. Nunca. Eu gostava desta peça, mas não era esta. Não é esta amarela, deve ser um amarelo mais não sei o quê, deve ser um cor-de-rosa e tal. Há sempre algum pormenor que escapa. Então tens de ter sempre uma... Ou então estares preparado para que o cliente entre lá, vá ver, vá embora, enfim. E não é esse o nosso conceito, porque, como disse, nós temos um produto de certa forma diferenciado, temos um que é básico, que é mais igual a tantas outras,
Mas acho que o nosso cliente hoje em dia ainda, há muito cliente que procura a nossa marca. Procura uma marca. A nossa marca. Uma marca com mais qualidade, a nossa marca. Uma marca que é E com um fabricada. bocadinho de história, pronto. Com história. E que é fabricada. Temos vários mercados. Tem vários mercados, não é? Nós, inclusive, estamos, e eu em particular, há uma parte da coleção que sou eu responsável pela fabricação cá em Portugal. Eu estou a falar mais da parte dos tops, por exemplo. Porque o nosso tecido empresarial, do seu ponto de vista de fabricação, nós já, e cada vez pior, isto caminha, ou seja, os nossos políticos não estão atentos à jogada, e cada vez mais vamos ter dificuldade em vender no mercado internacional. Porque os preços estão cada vez mais altos. Esmagados. Não, estão cada vez mais altos e as fábricas não aguentam, não conseguem, com os ordenados, com as matérias-primas, o que quer dizer, os custos de produção. Os custos de produção são extremamente elevados e passam a não ser competitivos comparativamente a outros mercados. Maiormente, ainda há marcas que procuram o nosso mercado, porque, da mesma forma que eu te falava ainda há bocadinho, da forma como nós vestimos, felizmente ainda há muita unidade fabril que faz bem. Quer seja os tecidos, os próprios tecidos, quer seja mesmo a própria fabricação, o que se faz-se bem. Eu estou a falar daquilo que eu conheço, obviamente, como sabes, há muita contrafação, há muitas histórias por aí, que pronto, isso não vamos por aí, porque isso é outro... Isso estava outro programa. É outro programa, exatamente, outro mercado. Mas no que falamos daquilo que é uma coisa perfeitamente normal, e quando digo normal, digo de uma forma legal, tudo o que se faz-se bem feito. Portanto, ainda há marcas, para te dizer, as marcas top francesas, em particular as francesas e as inglesas, fabricam muita coisa, mas mesmo muita coisa em Portugal. E essa preocupação, isso que tu estavas a falar sobre a preocupação dos nossos políticos é importante vincar este ponto, por aquilo que eu tenho também lido e vou acompanhando nas notícias. A Europa está, de certa forma, a descuidar este tecido, porque isto não é só um fenómeno em Portugal, é um fenómeno europeu, não é? Com esta deslocalização das fábricas, em virtude de uma máxima, de uma premissa de o consumidor ter acesso a um produto mais acessível, mas, por outro lado, destrói um tecido empresarial, não é? O que depois também vai ter consequências a nível social, não é? Portanto, depois isto é uma bola de neve. Quer dizer, pode haver um benefício para o consumidor, mas depois, se calhar, esse benefício, num médio prazo, torna-se num problema social. Sim, não é? sim. E até porque, no que concerne a essa questão, o problema também se coloca da seguinte forma: é que há determinadas marcas, portanto, nem vamos por aí, nem vamos falar de marcas, como disse há bocadinho, porque por exemplo, nós fabricamos t-shirts, sweatshirts, algumas camisas, fazemos alguma coisa de ilusões, coisas um bocadinho mais específicas no nosso mercado. Nós, a marca, fabricamos nas mesmas fábricas onde determinadas marcas também fazem. Também o mesmo fazem. algodão, com as mesmas pessoas a costurar, com a mesma empresa a faturar, com tudo isso. E as nossas vendem-se a X e as outras vendem-se a Y. Muitas vezes não é questão de que o consumidor final seja o beneficiado. No fim de contas, depois há uma determinada máquina por trás da marca em si que é beneficiada por esta situação. Obviamente que esmagam depois aqui quem está a fabricar para sacarem o melhor preço possível, mas sempre em proveito não do consumidor final, mas sim de da um outro própria propósito. Organização. E depois há uma outra situação que é importante também conversar quando estamos a falar dessas coisas de moda, que é uma coisa muito engraçada quando começou a aparecer o fenómeno, ainda hoje existe. Há muitas marcas que se identificam com o sustentável, olha, a sustentabilidade é importante. Pronto, a minha próxima pergunta. Então vamos a ela. Isto não foi falado em off, mas estamos alinhados sim. neste propósito. Sustentabilidade. A sustentabilidade é, como te direi, eu acho que todos nós temos que fazer um bocadinho por ela, não é? Claro. Mas,
a forma como vendem a sustentabilidade, vendem-na muitas vezes de uma forma enganosa. Primeiro... Assim como uma nuvem. Exato. Primeiro porque tu não consegues, como consumidora, perceber se estás a comparar uma t-shirt que foi feita com material orgânico, de uma forma sustentável. Se foi feita no Bangladesh. Se foi feito porque na eu tenho esse China, cuidado. feito... Eu tenho esse cuidado de ir ver as etiquetas. Mas nem é o país, percebes? Não é a questão do país em si. Eu vou estar, por exemplo, no nosso país em particular, houve uma luta muito grande há uns anos, agora felizmente que as coisas já estão alteradas. Eu recordo-me de um rio, que é um rio que passa ali na Trofa, Famalicão. Tu numa hora passavas o rio era azul, noutra hora passavas era amarelo, era verde. Era um arco-íris. Havia descargas constantes para aquele rio, tanto mais que ele foi considerado um dos rios mais poluídos do país. Assim, depois apareceu aqui a Ribeira dos Milagres para... Também com essa problemática, numa outra vertente. Pronto, mas era outra vertente, exatamente. Pronto, mas isto só para te dizer, no que concerne a esta história do orgânico, houve uma altura que me explicaram, quando eu fui lá com essa teoria, porque a marca me disse, nós temos que começar também com essa cena de fazer os t-shirts com material com algodão orgânico, com algodão pima do Chile, do Peru, uma quantidade de circunstâncias. E depois explicaram-me, tu por exemplo, para preparares um algodão orgânico, para colocar numa t-shirt, na questão da água, é óbvio que gastas menos em químicos, mas gastas 10 vezes mais água do que gastas numa t-shirt normal, um algodão normal, percebes? Ou seja, então como é que tu podes chamar isto sustentável ou orgânico? Quem é que ganha mais ou ganha menos, entendes? Onde é que está aqui o equilíbrio? E eu recordo-me também na mesma altura conhecer um colega, que ainda hoje é meu conhecido, ele tem uma lavandaria, uma pequena lavandaria, com um conceito muito específico, trabalha, por exemplo, faz até 100 peças, se tiveres uma produção até 100 peças ele consegue fazer, e esse faz tudo é que se pode dizer que é uma lavandaria sustentável, ou seja, ele não utiliza um químico, utiliza, só para te dizer 3 ou 4 coisas, sei lá, cascas de cebola, cascas de laranja, cascas de árvores, uma quantidade de situações que ele ou seja, foi ele próprio que conseguiu desenvolver este processo. Esse mecanismo. Agora, quanto é que isto custa? Custa mais 40% do que tu usa uma lavandaria normal. Agora, isto é ser sustentável. Agora, perguntem-lhe a ele quantos é que lá vão. Ou quantas marcas é que lá vão. Há um nicho, há um pequeno nicho que ele diz. Há de haver, não. Há quantidade de marcas que nunca ouves falar, as marcas XPTO, que não são reconhecidas mundialmente, mas essas sim têm a preocupação ambiental. Agora, quando tu vais às grandes plataformas do online e depois começas a ver aquelas coisas, não sei... Da composição, a dizer isto é onde é que é feito, é isto. A grande maioria, não direi que é tudo, obviamente, nem tenho probabilidade para dizer, mas há uma grande parte dessas coisas que não são verdade. Não são verdade. Mas diz-me uma coisa, feitas em proveito próprio. Eu posso ficar contente quando compro uma peça de roupa e vejo lá Made in Portugal. Eu fico muito contente. Posso ficar? Podes ficar, isso é um bom sinónimo, da forma como eu te estava a explicar, que há efetivamente, excetuando aquele mercado paralelo que existe, que é completamente incontrolável, posso dizer que inclusive há marcas e operadores cá em Portugal que fazem um bocado este esquema, compram na China, as peças vêm para aqui, que tem lá, porque tem que obrigatoriamente fazer lá uma etiqueta a dizer de onde vem, aquela etiqueta é cortada e colocam lá uma etiqueta Made in Portugal. PRC. Sim, mas mesmo essa, há alguns artistas que ainda conseguem retirar essa e colocar outra. E ainda há quem faça isso. Mas, quando tu compras um produto daquilo que eu conheço, no mundo da roupa, eu não tenho dúvidas. Agora, não tenho dúvidas que é um bom conceito. Agora, também tens que perceber esta situação. A grande maioria das coisas made in Portugal pode ser só montado em Portugal.
porque se calhar depois as viscosas vão buscá-las à Itália, Vão buscar ou à China, noutros países. as sedas, sei lá, a caxemira, uma quantidade Muito de coisas. complicado, As sedas, isto é muito global. não é Esta fácil, globalização é difícil depois Não é também fácil. termos estas percepções, assim como, ainda ao encontro do tema que estamos a falar da sustentabilidade, que sim, é importante, é claro que sim, mas somos bombardeados, isto para ir ao encontro do que estamos a falar, completamente com esta questão da sustentabilidade, quando depois ainda não há uma estrutura sólida para que as pessoas que produzem as coisas o possam fazer de forma rentável, porque temos que pensar também sempre sustentabilidade versus rentabilidade, portanto ainda não existe. Eu penso também estamos aqui um pouco, penso que concordarás comigo, um pouco ainda num limbo entre aquilo que podemos fazer todos um pouco, mas é um caminho, ainda não podemos ser radicais. É um caminho por estas razões que eu te estava a dizer, é porque o problema é que entre tudo isto, do caso do exemplo, do algodão, o algodão, tu não tens algodão em Portugal, o algodão não se produz em Portugal, tens que comprar o algodão, depois podes tecê-lo cá em Portugal, trabalhá-lo cá em Portugal, que é isso que fazemos. E eu cheguei a fazer t-shirts, fazer isso, comprar o algodão, mandar tecer, fazer o que eu queria, da forma como queria, portanto, e aí eu poderia mesmo dizer que isso é um produto, não é totalmente made in Portugal, porque o algodão também não é português, mas, ou seja, todo o resto do processo foi feito cá. Agora, a grande maioria dos tecidos, há muitos que já não são feitos cá em Portugal, não têm essa possibilidade. Mas, indo à tua questão, que era, desculpa... Da sustentabilidade, A questão é que... deste equilíbrio, quer dizer, esse como é que fazemos nunca é justo pelas razões que eu te estava a evocar, ou seja, porque há muita gente pelo meio que, hoje em dia, qualquer coisa que tu queiras fazer, biológico, sustentável e todos os nomes que lhe queiras dar, custa sempre mais, é sempre mais caro. Por qualquer razão, é sempre mais caro. Quando isto deveria ser ao contrário. Se estás a comprar uma coisa sustentável, é porque é uma coisa que é mais natural, digamos, não é? E devia ser premiado por isso, ou devias ter benefícios, e raramente. seja fiscais, seja das matérias-primas. Não tens. E depois há sempre muitos operadores no meio que inflacionam a situação, percebes? Pois é, vais meter mais uma etiqueta, é mais um custo. É tudo sempre mais Sobre as etiquetas, eu tenho que dar aqui a minha opinião. Para que tanta etiqueta? Porquê que não uniformizam a etiqueta? Ó João, eu tenho que cortar aquilo. A sério, eu falo por mim. Mas fazem porque é obrigatório, percebes? Que é obrigatório. Mas não pensas Por lei que deveriam uniformizar uma etiqueta em que tivesse toda a informação? Mas cada vez mais exigem mais informação. Mais informação. Então aquilo já são folhas. Há peças com folhas. Folhas com A4. E depois tem outro problema. Connosco também acontece, muitas vezes, sei lá, imagina uma peça que pode ter um defeito, porque é normal uma peça às vezes ter defeito. E habitualmente o consumidor o que é que faz? Quando compra a peça, a primeira coisa que faz, quando chega a casa, corta a etiqueta. É cortar logo as etiquetas. Eu faço logo isso. E então o que é que acontece? Depois quando vou reclamar a peça já não consigo. Porque cortei a etiqueta. Já não sabemos que peça é aquela, já não tem nome, já não sabemos. Mas pronto, é o que é. Mas efetivamente dever-se arranjar, e eu creio que com o tempo, com esta história do digital e com estas histórias todas, o futuro caminhará por aí. Um QR Code. Um QR Code onde tu e a pessoa vai com o telemóvel e já está. Exatamente. E as azais deste mundo. E as azais desta vida. Que azai. Olha, João, eu não sei com quanto tempo é que nós vamos de conversa. Meu Deus, 1 hora? Não. Ainda não. Pronto, mas ainda temos um bocadinho. Eu estava aqui a fazer, vou dizer isto como se estivesse na televisão. Estou a perguntar à minha Regi, que é o meu querido Rui Pereira, que está ali. É um querido, ele chega, ele está sempre tudo bem. Isto está a divertir-se. Ele está a gostar de estar aqui nos headquarters da Lois. E que se calhar a maior parte das pessoas nem sabia. Eu penso que o auditório e as pessoas que nos estão a ver, a maior parte, quem não é de Leiria, não sabe que a Lois existe aqui em Leiria. Exato. Aqui em Leiria. Agora, as pessoas de Leiria sabem que tu és o João e não és o João Silva, és o João da Lois. Aliás, eu só hoje é que soube o teu sobrenome. É um bocado por aí.
Não, mas isso ainda É engraçado. se me é permitida. Claro que questão, sim, ainda temos um bocadinho eu de naquele período, ou seja, no início da nossa conversa, eu entretanto depois tive 4 anos como vendedor e depois fui convidado para ser diretor comercial da marca, em Lisboa. E eu tive aproximadamente 22, 23 anos a viver em Lisboa. Depois, em 2012, é que voltei para a Leiria. Vieste para a Leiria e foi quando surgiu exatamente, aqui. porque, no fim de contas, a marca estava a ser distribuída desde Lisboa Ok. e não desde Leiria. E, tal como estávamos a conversar ainda há bocadinho, a questão, há uns anos atrás, alguém vender roupa em Leiria era um bocadinho complicado. Tudo estaria no Norte, alguma coisa foi descentralizado para Lisboa, e, entretanto, hoje em dia já qualquer cidade tem lá um distribuidor de moda, de roupa, sei lá, de calçado, do nosso mundo. Já em todas as cidades há alguém a trabalhar neste mundo. E a partir de 2012, pronto, foi aqui porque achávamos, primeiro porque eu era daqui, Leiria, não é? Tinha também vontade de voltar às tuas raízes. Às minhas raízes. As condições também para poder ampliar o negócio aqui também eram mais sensatas do que propriamente em Lisboa. Em termos de valores, se calhar, sobretudo. De qualquer forma, temos 2 espaços em Lisboa, 2 showrooms distintos, um para uma marca, o outro para outra, e temos em Lisboa, no Porto também, os 2 em Gaia neste caso, mas pronto, no Porto, na zona do Porto, outros 2 também, um para uma marca, o outro para outra. Eu te parece que leste as minhas perguntas, porque eu ia... Estamos quase no final, infelizmente, porque esta conversa, eu adoro falar sobre roupa, adoro roupa, adoro moda, e a minha penúltima pergunta sobre Leiria, como vês a cidade em termos de futuro para as empresas sediadas aqui? Ou seja, qual é a tua opinião? Achas que ainda nos falta tecido empresarial? Achas que poderá haver mais apoios de alguma forma? Leiria começa a ter também uma importância no mapa. Gostaria de saber um pouco a tua opinião sobre esta questão. Eu acho que isso é unânime a nível nacional, não só nacional. Acho que a Leiria tem um excelente tecido empresarial em todos os... Em vários campos. Várias vertentes de negócio. Do seu ponto de vista industrial e mesmo comercial, eu devo dizer que se calhar a Leiria, no que concerne ao nosso negócio, isto é, ao comerciante, quando falamos de roupa, Leiria é talvez das cidades mais bem conceituadas a nível de lojas de roupa do nosso país. Eu conheço e tenho amigos, pessoas de Lisboa, pessoas do Porto. E deves conhecer lojas em todo o país, exatamente, não é? que vêm a Leiria comprar roupa. Determinadas lojas comprar roupa, que também existe lá nas cidades deles, e vêm a Leiria. Portanto, por algum motivo será, porque há aquele conceito que Leiria ainda continua a ser um ponto importante no que concerne ao mundo da moda no panorama nacional. Existe ainda este conceito. Eu, como tive ainda há pouco tempo, estive numa feira em Paris, e pronto, quando nós, falámos com marcas, onde é que somos, onde é que não somos, e toda a gente fala sempre no cliente A, B, C, D, são sempre os melhores clientes do país. Leiria. Leiria. Ainda bem que dizem que Leiria não existe, fará-se existir. Não, mas sim, acredita que sim. Por exemplo, comparado com Lisboa e Porto, Lisboa e Porto, é que às vezes as pessoas têm um conceito de Lisboa e Porto, o que é que tem? Tem muita loja monomarca. As grandes cadeias, efetivamente, estão a apanhar um mercado, digamos, comercial amoroso destas cidades. Agora, quando falas de mercado multimarca. de multimarca, Leiria, a parte provavelmente de Braga, se calhar, muito provavelmente a parte de Braga, devem ser as 2 melhores cidades do país. Com maior variedade e com melhor mercado. E com melhor mercado. Portanto, dirias que Leiria é uma boa cidade para, acho que é excelente, para estar. Para estar boa, diria mais do que boa, acho que é excelente. Olha, João, incrível. Por último, uma pergunta que me surgiu. A roupa faz a pessoa ou a pessoa é que faz a roupa? Ou a pessoa é que faz a peça ou a peça é que faz a pessoa? O que é que tu que estás ligado há tanto tempo a esta questão da moda, da roupa? É a última e acredita que é mais difícil. É mais difícil? É mais difícil. Esta tu não sabias que eu ia fazer. Não, e vou explicar porquê. Porque há os 2 conceitos. Numa pergunta que fizeste anteriormente, a questão de como é que as pessoas se vestiam, como é que eu achava que as pessoas vestiam,
Eu acho que é assim, nós temos efetivamente muita oferta. O nosso mercado mundial tem imensa oferta. E sempre o mal destas coisas é quando, um pouco aquela conversa que eu estava a ter um bocadinho contigo, é quando as pessoas vestem aquilo que os outros vestem, não aquilo que se identifica com a própria pessoa. E não criam a sua própria identidade. Exatamente. E achas que isso é importante? Eu acho que isso é importante. A sua pessoa própria perceber, isto sou eu. Isto sou eu. Isto fica-me bem. Sei lá, podia dar-te outros exemplos. Sei lá, como a restauração, tu vais a um determinado restaurante, há coisas que não faz sentido estás a confeccionar ali, porque aquele restaurante tem não aquele é o conceito, não é o daquele conceito. Portanto, tu achas que efetivamente a pessoa é que deve fazer a sua... Eu acredito nesse conceito, percebes? Acredito nisso, embora diga que muitas vezes não é isso que acontece. Portanto, o que estás a dizer é que a maior parte das vezes a pessoa vai atrás de uma tendência e uma coisa que se calhar até não faz faz nada sentido, a ver com ou essa pessoa. Não se identifica com ela. E tu frequentemente vês na rua situações dessas, em que vês que uma coisa não joga com outra, percebes? Não bate a bota com a perdigota. Não tem que estar mal ou bem vestido, percebes? Eu acho que cada pessoa tem a sua própria personalidade, a sua própria identidade, e a roupa faz parte também da sua personalidade. Isto é como no início da conversa da questão da posição da marca e dos jeans em geral. Os jeans apareceram também como uma afirmação da personalidade dos jovens na altura, não é? Porque quem usava aquilo eram os operários, não é? E de repente os vamos rebeldes transformar isto, exatamente. Vamos fazer uma os revolução. hippies e os punks, e toda a gente começa a usar jeans e rasgados e com alfinetes. E é um bocadinho assim, sabes? E é tanto assim, porque quando tu fazes uma coleção, habitualmente, sei lá, só para dizer, um quadro de uma coleção é sempre feita, 7, 8 quadros temáticos na coleção, com coisas totalmente distintas e para clientes totalmente distintos. Obviamente que nós sabemos que nós chegamos a ter, neste momento temos à volta de 320 pontos de venda em Portugal. Mas na própria coleção há determinados, digamos, quadros da coleção que não são para todos os clientes, são para uns clientes mais específicos. E, portanto, nós, quando estamos a vender, percebemos se determinado cliente está a comprar aquilo vai dar barraca. Vai dar barraca, isto é o que eu quero dizer com isto, aquilo não vai sair. Por isso é que também é importante o nosso papel, muitas vezes, aconselhar, dar o conselho ao cliente. Isto só para concluir e para não ter, para não amassar mais sobre o tema, ou para tentar responder à tua pergunta, que é extremamente difícil, por isto que eu te estou a dizer, porque as pessoas às vezes compram coisas que não fazem a sua pessoa, a sua personalidade, e por outro lado, as marcas também querem fazer aquilo que não é a sua própria identidade e depois as coisas complicam-se, percebes? Porque se tu vais à procura de um produto específico ou de uma marca específica, às vezes compras um produto que não é nem identidade na marca, nem identidade da pessoa que está a comprar. Portanto, tu também achas que é importante ter esse cuidado. E na Loisel tem esse cuidado? Então, tentamos, pelo menos, tentamos que os nossos colaboradores tenham, quando estão perante os clientes, tenham essa sensibilidade no sentido de que hoje aquilo que estamos a vender bem e amanhã queremos ainda vender mais um bocadinho e ainda melhor. João, esse é o nosso conceito. Muito bem. João, muito obrigada por nos teres recebido tão bem aqui. Elsa, a mim e ao Rui Pereira aqui no espaço da Lois. Eu quando entro num sítio e vejo roupa, eu fico maluca. Eu adoro, eu dá-me vontade. Porque olha, havíamos de fazer outro programa, que não falámos na questão do online, não falámos da questão do toque. Eu sou, por exemplo, uma pessoa como consumidora, eu gosto de tocar na peça, eu gosto de sentir a peça, de vestir, de experimentar. Há aqui também muita alteração. Tu és o exemplo da pessoa diferenciada, ou seja, tu gostas de comprar um produto diferenciado, gostas de andar de uma forma diferenciada. E eu penso que isso, acho que era uma situação que deveriam mais pessoas ter essa cultura, pronto, como queiras chamar, não queres chamar o nome, ousadia ou ousadia, como queiras dizer, porque eu muitas vezes,
eu e as outras coleções, creio que muitas vezes ficam tristes, porque muitas peças que muitas vezes nós fazemos e que nos custam imenso a fazer, não só do ponto de vista financeiro, como dificuldade mesmo Depois técnicas de as fazer, e depois ficam ali no escaparate, não saem. Não ousam. Vamos ser mais ousados. Ser mais ousados e deixa-nos tristes isto. Não é? Aceitarmos mais que podemos ser diferentes e criar a nossa identidade. Isso é o fundamental. Eu acho que foi um bom conselho que deixaste aqui também ao nosso auditório da Sister FM e também para as pessoas que nos acompanham aqui este podcast Metro e Meio de Conversa, que nós hoje esticámos, mas foi por um bem maior. Muito bom. Foi por um bem maior e estamos a falar de moda e eu gosto tanto de moda. João, muito obrigada. Eu também agradeço. Obrigada. Os maiores sucessos para vocês, também o desejo. Para este projeto e é bom saber, e aliás este ainda ao encontro do objetivo do meu programa, do Metro e Meio de Conversa, darmos a conhecer pessoas que são de Leiria, que querem estar aqui implementadas e que de alguma forma contribuem para que a nossa cidade seja uma cidade reconhecida a nível nacional e internacional. Portanto, um beijinho para vocês, Elsa Gomes, hoje aqui à conversa com o João Dalois. Ficam a saber que a Lois existe, Leiria existe e existem aqui em Leiria. Um beijinho e até ao próximo podcast. Obrigada a todos.